requerer, solicitar ou verbalizar o direito de alguém, não só o de si, como se pode perceber aqui. Então você vem, como eu havia falado, jus postulante. É a capacidade que se faculta a alguém de postular perante as instâncias judiciárias as suas pretensões na justiça. Infelizmente faltou um espaço aí. Direito de postular, como eu havia falado, direito de pedir com instância, suplicar, requerer documentada a alegação. Então, geralmente é isso que a gente faz no exercício da advocacia. Aqui a gente tem uma gravura do século XX, de um advogado justamente da época. Dá para perceber bigode, ausência de cabelo, as roupas que até hoje de uma certa forma se usa, principalmente a magistratura na questão da toga, que seria a roupa que o juiz veste para decidir seus litígios. O advogado é um instrumento essencial para a administração da justiça. Eu acho que isso, a princípio, tenho certeza que ficou claro, que ele é uma peça essencial para a questão da justiça. Por esse raciocínio, esse principal raciocínio, a advocacia não é simplesmente uma profissão, mas um ônus público, seria um encargo público, já que, embora não seja agente estatal, isso quando se advoga, apenas com registro da OAB, de fato você, entre aspas, não pratica uma estrutura estatal. Você pratica a estrutura estatal quando você começa a exercer a advocacia no sentido público. Como eu havia falado, a questão da defensoria, a questão da promotoria e da magistratura, juiz. Agora, fique bem claro também que a questão do exercício estatal da advocacia também se exerce pelo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a questão do Estado democrático de direito. Então, só em um advogado se tornar digamos, defensor, não no sentido da defensoria pública, mas no sentido de defender o direito de cada um de vocês, de cada um de nós, isso já é um fator absurdamente prerrogativo, ou eu diria, cheios de privilégio. Até porque a profissão e o exercício de advogado, ele é um privilégio, poderíamos dizer. É o único que é citado na Constituição Federal, o que a gente chama de Carta Magna, no artigo 133, que fala justamente da necessidade de um advogado para conduzir da melhor forma possível a estrutura judiciária, que seria a jurisprudência, a ciência do direito, a ciência da legislação. Como eu havia falado, podemos decompor a ação do advogado em alguns percursos da advocacia, função judiciária básica. Poderíamos dizer que o advogado, o bacharel, antes de ser advogado, ele é bacharel. E existe aí uma condição que vocês, acredito eu, já devem ter muito ouvido falar. Qual é essa condição? A condição de que o bacharel em direito não pode exercer a advocacia enquanto ele não passar por um exame de ordem, que a gente define de o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Porém, a lei ela admite ao bacharel em direito a condição de ser delegado. Exemplo, lá na Unifor, onde eu estudo, são 11 semestres, o que dá 5 anos e 6 meses. Se eu, no 10º semestre, é porque eu não pretendo exercer o setor do delegado, eu não pretendo esse exercício. Eu não sei se deu para perceber, mas o meu negócio mesmo é advogar. E advogar no sentido também público. O meu maior objetivo é ser promotor público, promotor de justiça ou então defensor. Isso eu estou maturando, eu estou trabalhando nessa maturidade para ser defensor. E o que eu posso deixar claro para vocês, que eu passei em concurso público como segurança do dia, e
que eu desprezei entre aspas, porque eu não desprezo questões de conhecimento, eu deixei de trabalhar, ter uma autonomia financeira como um funcionário do Estado para realizar um grande objetivo da minha vida, que não é foco financeiro, mas ainda bem que direito, sei, por uma conspiração da estrutura da própria profissão, ela está muito parceira com o dinheiro, então certamente ganha-se muito bem na advocacia. E eu deixei esse cargo público com segurança do trabalho para vivenciar mais um objetivo da minha vida, que seria terminar o curso de Direito, exercer 3 anos de advocacia e aí partir para um concurso público. Meu objetivo é advogar. E advogar, apesar de que muitos não entendem que se você é defensor, você não é advoga, se você é promotor, você não advoga. Porém, a gente sabe que defensor ele advoga sim, é a advocacia pública, ou eu diria, advocacia institucionalizada. Por quê? Porque não precisa da Ordem dos Advogados do Brasil, da carteirinha. Aliás, precisa-se. Porém, quando você passa em um concurso para defensor ou promotor, esse registro ele é cassado. Então, você privativamente só vai praticar aquele exercício para o Estado, seja na defesa, como defensor, seja na acusação, como promotor. E daí tem a magistratura também. Ambos são pagados pelo mesmo pai, o Estado. É o Estado que paga. O Estado paga para acusar, o Estado paga para defender. E o Estado paga para sentenciar, na pessoa do juiz. Isso, delegado, você não precisa ter carteira da Ordem dos Advogados do Brasil para ser delegado. Agora, para advogar, você precisa ter a carteira da OAB. Para você, obviamente, assessorar e consultar juridicamente falando, precisa-se, obviamente, da ordem da carteira do registro da Ordem dos Advogados do Brasil. Defensor público, como eu falei, precisa-se de 3 anos de prática jurídica para depois, como advogado, você exercita 3 anos e depois você faz um concurso. Se passar, você assume como defensor ou como promotor. Idem é uma palavra latina que significa a mesma coisa. A mesma coisa se precisa, 3 anos de exercício de prática jurídica. Juiz, obviamente eu já falei, também. E aí, procuradores, desembargadores, é só um cargo de ascensão. Procuradores, existe concurso público para essa condição. Você pode ser procurador do Estado, procurador do município e vice-versa. O étimo da palavra advogar vem de advogar, que, como eu falei, aquele que pede, aquele que invoca, aquele que solicita por você. Apesar de todas as profissões, isso daqui eu já falei, que é a única que a Carta Magna ela cita, que ela fala. Já falei dessa questão, a placa de advogado em azulejo. Isso é uma alegoria, uma fantasia de palavras que eu tento botar na cabeça de vocês, para que é necessário fazer o exame de ordem para poder galgar a carteira da OAB. O status da OAB, a avaliação, você precisa fazer a prova para poder passar e aí você exercer a advocacia. Falei também, o advogado, por ser indispensável à administração pública ou à administração da justiça, tem inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão. Exemplo prático disso, eu como estagiário, eu não quero me envaidecer, mas eu como estagiário, eu já acompanhei procedimentos do raio. E, assim, teve discussão, porque eu não permitia que eles fizessem determinadas coisas. Não façam isso porque é muito perigoso, inclusive para mim. Mas, porém, por estar no exercício da função jurídica, no sentido de que eu era estagiário, mas entendendo também que eu não era burro, idiota, imbecil, inércio, usando uma palavra mais curta, de dizer que eu seria estagiário de direito. Então eu disse que era acadêmico de direito e exercia função jurídica. E isso, certamente, por eles serem muito operacionais, eles não tiveram uma reação, porque eles sabem que quando eu digo estágio,
falar de conquista. Eu não quero mais só apenas falar da advocacia, das conquistas, porque eu posso estar aqui expondo e vocês poderiam interpretar, como eu já interpretei uma vez. Eu deixo claro para vocês, comigo, quando eu fui assistir também uma palestra sobre direito, e que eu, na condição de vocês, eu espero que não tenha ninguém com esse raciocínio, mas infelizmente vai ter, a pessoa poderia estar imaginando, nossa, ele é bom no que faz, ou o contrário, ele é péssimo no que faz. Mas na maioria das vezes se entende o seguinte, ele é bom no que faz, eu nunca vou ter condição de estar aqui. Eu já tive esse raciocínio e eu me considerava um cara com síndrome de inferioridade. Eu jamais poderia estar aqui fazendo o que eu estou fazendo para vocês. E na verdade, eu já ganho dinheiro para dar palestra. Eu ganho 150 em uma palestra de meia a 1 hora. Aqui eu não estou cobrando nada. Por quê? Porque eu tenho uma relação de amizade e é uma coisa que eu estou fazendo pela livre ação de agradecer ao Supremo Ser e Juiz, Promotor, Defensor de todas as causas, que é Deus, na condição mesmo de Jesus, de poder agradecer o que eu tenho na vida. Porque, apesar de estudar na Unifor, eu não sou rico, eu não tenho a mínima condição, fiéis, e eu tenho praticado muito o exercício de mudar a minha condição. E mudar e não ser vaidoso e não corrupto, mas no sentido de mudar e poder ajudar quem tanto me ajudou. Então isso é muito interessante e eu não estou aqui cobrando nada de ninguém. A única coisa que eu estou tentando fazer é despertar em vocês que vocês são muito capazes, porque eu vim a minha vida inteira de escola pública. Hoje eu estudo com pessoas que os pais são engenheiros, chefe do DENIT, e que têm uma condição muito melhor do que a minha. E por incrível que pareça, por algum motivo divino, mesmo com a minha síndrome da inferioridade, muitos acreditam que eu estou numa condição melhor do que muitos estudantes da Unifor, que vieram de Farias Brito, Ari de Sá, Cristos, e eu, particularmente, eu sou o único que eu conheço da Unifor que vim de escola pública. O outro que eu conheço é filho de oficial de justiça, e estudou parcialmente na pública, parcialmente na particular, o que não aconteceu comigo. Então o que eu quero despertar em vocês é essa condição de que vocês são capazes. Basta vocês realmente querer, não no sentido de esperar e querer, mas no sentido de correr atrás, de unificar sua fé, o seu desejo com a sua perseverança. Porque eu acredito que mesmo Deus, Ele não vai vir aqui botar colher de aviãozinho, como fazem nossas mães, na boca da gente. Porque isso Ele não quer, Ele quer que sejamos competentes. Ele quer que façamos o exercício da competência que Ele nos deu, expressado muitas vezes pelo livre-arbítrio. Então, isso é a conquista que eu quero falar. E conhecimento, a gente sabe que é poder. Eu discordo um pouco disso. Poder econômico largo, poder político mais ou menos, poder público espremido, e eu totalmente sem a mínima condição. Eu discordo porque poder, que é o conhecimento, isso traz a matéria, que é o dinheiro. O dinheiro, ele não tem para mim esse poder aqui, absoluto. Ele é o que a gente chama no direito de cognoscível. Ele é um objeto, ele é uma matéria inanimada. E o que garante o poder é o que nós chamamos de cognosciente, que somos nós, que temos a capacidade de avaliar. Esse cara aqui é conhecido como Francis Bacon, ele é inglês. E aí ele diz, conhecimento é poder. Segundo Gabriel, muito interessante isso aqui, quando a gente muda, isso é a questão da mente, quando a gente muda, o mundo muda com a gente, e a gente muda o mundo com a mudança da mente. Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. A mudança de atitude a gente faz ficando, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente a gente muda, aliás, molda o futuro. E aí, isso é a força do pensamento. Mas não adianta, como eu falei, só ter força de pensamento. Pensa, o pensamento tem poder, mas não adianta só pensar, você também tem que dizer. Diz porque as palavras têm poder, mas não adianta só dizer, você também tem que fazer. Aí faz, porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer, depois que você se propor a realizar o seu objetivo. Leitura. Eu acho que o que eu
falei aqui, ficou óbvio que tudo que eu consegui é pela leitura, foi pela leitura. Eu pegava livros que eu achava no lixo, eu lia dentro do ônibus. Hoje eu tenho quase 500 livros entre PDFs e entre livros físicos, 200. Foi bem interessante a pergunta dele. Uma outra, se alguém tiver. Não, né? Prosseguir. Dá 3 segundos, 1, 2, 3. Pronto. Eu falei na aula passada que. Aí fecha a pergunta para essa sessão. Eu falei que o advogado, eu gosto muito do que faço. Eu amo o que eu faço. O que eu faço, eu não interpreto como uma profissão. Eu interpreto como algo maior. Algo que mexe com a sua vida, com a vida de todo mundo, assim como mexe. 2 coisas são essenciais para o ser humano. A saúde. Por isso, o doutor médico, mesmo sem ter doutorado, é um título por excelência. E o doutor, mesmo sem ser ter doutorado, segundo a lei da LDB 9.394, não é esse título. É o título dado pelo Dom Pedro I em 1827, pela a necessidade e essencialidade do advogado e do médico. Então é título de doutor advogado por essa questão, por excelência. E daí, por um golpe de sorte, uma conspiração, sobretudo o direito, ele se aproxima muito dessa relação financeira como sendo dos cursos mais beneficiados em termos de salário. Existem advogados como Paulo Quezada, não sei se você já ouviu falar, ele ganha 150 mil reais para assinar uma petição. Ele ganha muito mais do que um juiz. Então, a de juiz ganha bem, ele pode faturar em torno de 40 mil reais, infelizmente que o juiz não ganha muito bem. Ganha uns 20 mil talvez por aí. Defensor ganha em torno de 15 mil, aqui infelizmente não está ainda muito bem. O promotor ganha em torno de 25 mil reais também por aí. Ainda isso é uma estimativa, mas na maioria das vezes ele ganha talvez muito pouco. Eu vou abrir sessão, por exemplo, só antes que eu vou fechar na pergunta dela. Eu trabalho em escritório, que a gente presta assessoria para a Câmara de Maracanaú, para alguns vereadores, um específico, e aí eu fico responsável pela questão civil trabalhista do escritório, e o advogado, que é meu supervisor, fica responsável pela questão jurídica eleitoral de Maracanaú. E aí, eu não vou dizer o nome dele, mas ele diz que ele ganha 3 mil reais como assessor, e ele diz que é muito pouco. E daí ele precisa de mais dinheiro, porque ele precisa se manter. E daí ele faz outros trabalhos. E com isso tudo ele tira uns 11 mil reais, 15 mil reais como advogado. Bom demais. E ela pode fazer a pergunta. Para que a pessoa consiga ser desembargador, ela precisa passar um tempo sendo advogado? Primeiro, para ela ser desembargador, ou para você ser juiz, ou promotor ou defensor, você precisa ter 3 anos de prática jurídica. Para você ser desembargador, você precisa geralmente ser juiz ou promotor ou algo do tipo. E aí é um grau de ascensão. Então você vai ser, digamos, definido não por concurso público, mas por outras instâncias a ser desembargador. Então, é bom, mas isso é um auge. Na verdade, existe um nível de idade. Geralmente está relacionado entre os 30 a 35 anos. O desembargador seria uma instância do poder jurídico que está para analisar as ações dos juízes, também para resolver as questões sobre liminares, sobre habeas corpus. São uma instância de decisão jurídica maior. Então eles estão nesse nível. Eu vou dar prosseguimento aqui. Eu falei desse quadro, isso daqui é interessante. Leitura, conhecimento e o seu destino. Aí eu botei destino decrescente e destino crescente. Suas decisões vão definir isso. Isso eu vou dialogar e vocês vão entender e eu vou me remeter, trazer a tona de novo essa questão.
conhecimento é poder. Francis Bacon, ele é inglês, ele diz isso. Eu não concordo muito com isso daqui, mas isso é uma estrutura, um gráfico estrutural, uma ilustração que diz que o poder econômico é mais largo do que o poder político. Aqui, cada um de vocês também são capazes disso, né? Então eu queria agradecer a Aristides, a Calete, né, ao esposo dela, que se empenharam em trazer esse momento. Gente, é riquíssimo pra gente. Principalmente que a gente pode visualizar e ver fato, um exemplo, né, de que tudo é possível, basta você se esforçar, basta você sair, né, daquele marasmo e ir em frente, lutar pelos seus objetivos. Muito obrigada.